Olha aí, pessoal, o senhor Fernando Haddad, o ministro da Fazenda do governo Lula, esteve aí naquele evento promovido pela XP lá em São Paulo, aquela coisa, reunião de pessoas do mercado financeiro e tudo mais, um encontro muito badalado desse pessoal. É de praxe convidarem o ministro da Fazenda ou o equivalente para participar desse evento, dar a sua palestra, fazer ali a sua fala meio política, né, aquela coisa meio enviesada, mas é padrão que se chame esse indivíduo, esse cidadão para fazer participação nesse evento também, como aconteceu no passado com o Paulo Guedes durante o período da presidência do Bolsonaro, né? Claro que é lamentável o Fernando Haddad, que não entende nada de economia, que não é um economista, ser chamado, ser convidado para fazer isso, para participar e tudo mais, só que é muito mais lamentável ele ser o ministro da Fazenda do governo Lula, né? Isso aí é o principal ponto. Mas ele disse, então, nessa sua palestra, nessa sua fala no evento da XP, lá em São Paulo, que o crescimento de 3% do PIB, que está projetado para este ano aqui de 2023, com o juro real na faixa de 10% ao ano, é um milagre. E ele continua dizendo aqui também que essa meta que ele tem de zerar o déficit já no ano que vem, em 2024, é ambiciosa, mas se todos remarem na mesma direção, é viável. Senhor Fernando Haddad, deixa eu facilitar as coisas para você. Milagre de verdade não é o crescimento econômico que o Brasil pode vir a ter este ano ainda, né? Milagre vai ser se as contas forem fechadas de fato por esse governo Lula, se ele conseguir ficar pelo menos no 0 a 0, que é a tal meta aí do orçamento apresentado pelo governo federal, né? Mas vamos dar uma olhada com detalhes no que o Fernando Haddad falou nesse evento aí, ver o que ele trata como um milagre, o que explica esse crescimento econômico aqui do Brasil, será que vai crescer de fato aí? E quais outros objetivos estão subentendidos, estão nas entrelinhas do que ele falou. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso. Então, falando primeiro do crescimento econômico, o Haddad disse o seguinte: fica difícil explicar para um economista estrangeiro como a economia cresce 3% com a taxa de juro real de 10%. Nessa questão do juro real é o seguinte, é a diferença entre a taxa básica de juros no Brasil, que é a Selic, e a inflação acumulada, o índice IPCA, que é então a taxa real, a taxa efetiva de juros já descontada da inflação, que atualmente está na faixa de 10% mesmo aí. Segue ele, não tem livro de economia que explique o que acontece com a economia brasileira. É prova da nossa pujança, né? Será que é isso mesmo? Acontece que a economia, ela funciona com uma certa latência. Medidas econômicas tomadas hoje, projetos de governo e tudo mais, só vão ter resultado depois de um tempo, né? Então o Brasil teve uma queda grande na economia por conta da pandemia lá nos anos de 2020 e 2021 e teve uma boa retomada no ano passado que surpreendeu a muita gente. 2022 foi mesmo um ano da virada aí para o Brasil do ponto de vista econômico, em face do que foi enfrentado nos últimos anos, talvez décadas. Então o Brasil teve um bom crescimento econômico no ano passado, teve superávit primário, teve aí deflação em alguns meses, os preços das coisas caíram, corte de juros que, por acaso, como nos explica a questão da curva de Laffer, veio acompanhada também de um aumento na arrecadação, o que gerou o tal do superávit, aí diminuição do Estado, enfim, coisas muito boas, coisas que tipicamente se revertem em um melhor resultado econômico. E isso continua até agora, essa melhoria econômica, esse cenário mais favorável, as pessoas ainda continuam acreditando nisso, mesmo com o governo Lula chegando ao poder. Por quê? Justamente por conta dessa demora, né, dessa latência aí, desse delay entre medidas econômicas e os resultados práticos disso aí. É claro que todo mundo sabe que a coisa não vai caminhar bem com as medidas atuais do governo Lula, porém muitos ainda se perguntam se a coisa já começou a ir por um caminho errado ou se ainda dá para surfar nessa maré da melhoria econômica. Então, certamente, o crescimento econômico que nós estamos vendo neste primeiro momento, aqui nos primeiros meses de 2023, é reflexo ainda da economia de 2022, do cenário do ano passado. Conforme os meses forem passando, isso aqui vai ser revisto, né? Estamos fazendo aqui uma previsão para o ano
com base no semestre que fechou. Então, isso não quer dizer absolutamente que em dezembro teremos esse crescimento de fato, é apenas uma projeção do mercado. Porém, claro que o Fernando Haddad tem como sua maior tarefa, o seu grande objetivo pessoal, aumentar a arrecadação do Estado. O governo Lula não faz isso de uma forma eficiente, da forma correta, que seria diminuindo o tamanho do Estado, cortando cargos, diminuindo ministérios, vendendo estatais para fazer caixa e diminuir aí penduricalhos e tudo mais, fazendo reformas estruturantes da Previdência, uma reforma administrativa real, enxugando o Estado. Tudo isso aí poderia ajudar bastante na questão de você diminuir o tamanho da máquina pública e, por consequência, os seus gastos, tendo então a possibilidade de ter um superávit primário. O que ele quer aí, justamente, é arrecadar mais dinheiro por meio de impostos. Então, o mercado já está tratando de uma forma um pouco cética as promessas, as previsões do Fernando Haddad, né? Quem acredita, quem confia num sujeito com uma cara dessas aqui que não inspira confiança, né? Mas como nós já vimos em outros vídeos aqui do meu canal, a própria Simone Tebet já disse que o déficit deste ano vai ser muito maior do que o que estava previsto pelo governo, algo aí na faixa de 168 milhões de reais, e essa ideia de ter um déficit zero no ano que vem não convence ninguém, porque realmente não dá para fazer mágica, não dá para fazer milagre, né? Então, Fernando Haddad tratou também dessa questão, dizendo o seguinte: a meta para 2024 é muito ambiciosa, né? Até demais para os olhos do mercado, totalmente irreal, irrealista. Essa seria, de fato, a definição correta dessa meta aí do ano que vem. Mas se todo mundo remar na mesma direção, ela vai acontecer. Olha, quem vai indicar o caminho aí, o grande timoneiro, vai ser o Fernando Haddad? Vai ser o Lula? Até porque parece que eles não se conversam bem nesse governo, cada um puxa para um lado a história, inclusive algumas falas aqui do Fernando Haddad dão a entender isso, né? Seguindo aqui com o que ele disse: e quanto antes acontecer, mais cedo vamos colher os frutos. Olha só que coisa, né? Então, de onde o Fernando Haddad quer tirar essa grana para tampar, cobrir o rombo das contas estatais? Do bolso do contribuinte, é claro, né? Arrecadando mais impostos. A bola da vez aqui, a próxima vítima do Fernando Haddad, é a questão das desonerações. Você sabe, alguns grupos específicos aí econômicos passam por essa desoneração da folha de pagamento, o que implica dizer que elas vão pagar menos impostos, principalmente na questão aí da contribuição previdenciária, né? Então existe uma série de desonerações previstas para alguns setores, para algumas áreas econômicas. Supostamente aí, essas desonerações equivalem a cerca de 10% do PIB brasileiro, sendo aí 6% em nível federal, 3% em nível estadual e 1% em nível municipal. Então, atinge todas as esferas do poder da União Brasileira, né? Então, com 1% desses 10%, a gente ajusta as contas públicas de acordo com o Fernando Haddad. Então, eu entendo aqui que seja 1% do PIB, né? 1% do valor total do PIB, porque ele disse 1% dos 10%. Isso aqui não parece fazer muito sentido, porque daria aí 0,01% do PIB no final das contas. É algo quase desprezível. Então não seria o caso, pelo que eu entendi aqui lendo por alto que ele falou, seria 1% do PIB de fato aí, ou seja, 10% do total das desonerações atuais. Contas com percentuais são um pouco complicadas mesmo, é a vida. E aí o Fernando Haddad diz que o esforço fiscal e a trava do arcabouço, que foi aprovado na Câmara recentemente, que impede um crescimento dos gastos acima de 2,5%, melhoram as condições de sustentabilidade da dívida pública, né? Então vamos com calma nessa afirmação, porque é muita coisa de uma vez, é uma metralhadora de asneiras, né? Primeiro, o esforço fiscal. Aonde que tem esforço fiscal no governo Lula? Quem está vendo isso aqui além do Fernando Haddad? Pelo amor de Deus, o governo Lula gasta mais do que arrecada, já claro para todo mundo. O déficit dos últimos meses é maior do que o esperado e todo mundo está vendo que a coisa não vai se resolver por conta desse monte de ministérios, por conta dessa intervenção terrível aí no preço da gasolina ou então em estatais de forma geral assim. Não há qualquer compromisso, não há qualquer responsabilidade fiscal por parte do governo Lula. Não sei de onde o Fernando Haddad está tirando essas ideias completamente tresloucadas dele, né? Mas, seguindo aqui, ele afirma que tanto o esforço fiscal, então, e essa trava do arcabouço melhoram as condições de sustentabilidade da dívida pública.
Pois é, uma trava aqui que permite um aumento de gastos, um aumento real, ao contrário do teto de gastos, que permitia apenas uma correção pela inflação. Então, o modelo antigo é muito mais sustentável do que o modelo atual. Como o Fernando Haddad pode vir falar de sustentabilidade da dívida pública, né? Mas mesmo com essas falácias, com esses erros lógicos que ele comete aqui falando esse seu discurso, esse seu pronunciamento lá no evento da XP, ele chega à conclusão, com base nesse cenário completamente irreal que ele pintou, que isso aí pode permitir ao Banco Central sinalizar um corte não mais de 0,5% da taxa Selic, mas sim de 0,75 pontos percentuais. Olha o nível aqui de exagero do Fernando Haddad e de um otimismo completamente irreal por parte dele, né? Claro que o governo Lula quer diminuir a taxa básica de juros por dois motivos. Primeiro, para fomentar o consumo com crédito subsidiado, como sempre foi feito e sempre deu errado, diga-se de passagem, né? Por outro lado, isso aí vai tirar uma sobrecarga do orçamento federal por conta aí do serviço da dívida, né? Por conta dos juros que são pagos pelo governo a título da dívida pública. Atualmente eles estão pagando 10% de juro real nessa dívida aí, então é um pouco pesado para o governo. Ele quer diminuir essa taxa então para reduzir o custo, o valor do serviço da dívida. E ele também passa a bola para o Congresso Nacional, dizendo que o Congresso tem que aprovar umas medidas que sejam boas para a economia. Não sei de onde ele tira essas ideias, porque o governo Lula vive mandando bombas para o Congresso, bombas econômicas e tudo mais. Porém, alguns projetos que estão em votação na Câmara certamente vão ser um grande problema econômico para o governo Lula. Por exemplo, aqui a questão da desoneração, mais uma, né, da folha de pagamento aí de 17 setores, uma prorrogação nisso aí e uma redução aí, um corte nas alíquotas de INSS pagas pelos municípios na folha de pagamento dos seus funcionários, que é algo que pode ter um impacto aí entre 7 e 9 bilhões de reais para os cofres públicos, sobrecarregar ainda mais o INSS, a Previdência Social, né? Então, Fernando Haddad aqui supostamente acredita que há um milagre fazendo a economia do Brasil crescer com juros tão altos, mas o milagre aqui quem fez foi a gestão anterior, que criou um cenário muito interessante para investimentos e para ampliação da economia. Milagre mesmo vai ser o governo Lula conseguir fechar as contas diante de tanta gastança, diante de tanto socialismo e tendo esse senhor aqui lamentável à frente da pasta da economia, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.